Capítulo 12. Do carvão ao petróleo e à energia nuclear, a Marinha se transforma. William de Souza Moreira, capitão de mar e guerra, RM1, professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval. Doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense. Modelo naval do Encouraçado, Minas Gerais, detalhe. Acervo da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, DPHDM, Rio de Janeiro. O Turbinia, autoria, Alfred John West. A corrida pela conquista do mar. O século XX rompeu navegando a 32 nós, 59,2 km por hora. Essa fora a velocidade desenvolvida por um pequeno navio, o Turbinia, na Parada Naval Britânica de 1897, por ocasião do Jubileu de Diamante da Rainha Vitória. O impacto sobre o público que testemunhava aquela efeméride prenunciava uma era de desenvolvimentos que impulsionaria as aventuras humanas no mar. A herança científica e tecnológica da modernidade, notadamente ao longo do século XIX, dera origem a sucessivos avanços na indústria marítima. A máquina a vapor, símbolo da Revolução Industrial, embarcara para transformar a propulsão naval. A energia do combustível da época, o carvão, era transformada nas caldeiras, que geravam o vapor necessário para mover grandes máquinas alternativas e, posteriormente, turbinas. As rodas laterais de pás, inicialmente adotadas para impulsionar os navios, foram substituídas pela hélice propulsora, o que liberava espaço nas praças de máquinas, melhorava a manobrabilidade e reduzia vulnerabilidades. O resultado foi, por um lado, a paulatina independência das velas e dos ventos e, por outro, a possibilidade de navios maiores, mais velozes e de maior confiabilidade. Aos poucos, as calmarias deixaram de ser uma preocupação para os navegantes. Paralelamente, a evolução da siderurgia e da metalurgia fazia com que as ligas metálicas ferrosas passassem a ser a matéria-prima por excelência da construção naval. Couraças foram incorporadas às laterais do navio, na tentativa de fazer frente ao surgimento das munições explosivas que destroçavam os cascos de madeira. O engenheiro britânico Robert Whitehead havia desenvolvido uma arma submarina que se tornaria o pesadelo dos grandes navios, o torpedo autopropulsado. Se em 1866 o alcance dessa arma era de aproximadamente 220 jardas, 201 metros, no início do século XX já era de 2.190 jardas, 2.002 metros, e, em 1913, às vésperas da Grande Guerra, chegava a 18.500 jardas, 16,9 quilômetros. McNeill, 1982, página 284. As comunicações deram um salto com a passagem dos primeiros cabos submarinos transatlânticos nos anos 1850-60, de modo que, no limiar do século XX, já configuravam uma malha mundial a revolucionar o modo de se comunicar e, consequentemente, a capacidade de comando e controle sobre forças operando a grandes distâncias. A primeira transmissão de telégrafo, em 1858, reduzira o tempo de envio de uma mensagem entre usuários na Europa e nos Estados Unidos da América de 10 dias, tempo da travessia do Atlântico por navio, para algumas horas. Na construção naval, as embarcações aumentaram sucessivamente de tamanho, capacidade e raio de ação, de modo a dar resposta às demandas da expansão de mercados e da busca por fontes de matérias-primas. A economia estava a requerer meios de transporte transoceânicos que, por sua vez, ampliavam as demandas logísticas e as de infraestruturas portuárias. A ciência clamava por pesquisa e exploração de novos espaços e regiões. Navios cada vez maiores passaram a cortar os oceanos, conectando mundos distantes e, em última análise, reduzindo distâncias. Ampliava-se, desse modo, a produção de conhecimento sobre o ambiente marinho, fosse para a exploração e explotação de riquezas, fosse para as disputas de poder em nível global, fosse para a preservação da ordem no mar ou para a sua violação, fosse para fomentar o transporte marítimo e, com isso, o processo de globalização.
Não seria um exagero dizer que a tecnologia expandiu e acelerou a complexa dinâmica das relações internacionais. Naquele contexto, parecia que o desenvolvimento tinha pressa e a velocidade no mar tornava-se cada vez mais relevante, a ponto de as grandes companhias de navegação criarem o prêmio Blue Riband para distinguir o navio que fizesse a travessia mais rápida do Atlântico Norte. Há registros de vencedores entre 1838 e 1952. Em 1838, o Sirius, da companhia British American, com deslocamento de 1.995 toneladas e capacidade de 40 passageiros, com propulsão a vapor e com rodas de pás laterais, fez a travessia em uma rota de 3.583 milhas náuticas, MN, de extensão em 18,6 dias, a 8,03 nós, 14,8 km por hora. Em 1909, o RMS Mauretania, da Cunard Line, com 32.000 t e 2.165 passageiros, com propulsão de turbinas a vapor e hélices, percorreu 2.784 mn em 4,4 dias, na velocidade de 26 nós, 48,3 km por hora. Em 1956, o United States, da United States Lines, USL, de 44.500 t de deslocamento e com 1.928 passageiros, também com turbinas, navegou 2.906 mn em apenas 3,5 dias, alcançando 34,5 nós, 63,9 km por hora, Newall. 2018. Em apenas uma década, a turbina a vapor transformara a propulsão naval, tanto no uso civil quanto militar. Ciência, energia e materiais para novas aventuras. No que tange aos navios de guerra com propulsão a vapor, um fator de importância estratégica era a fonte de energia para a propulsão, ou seja, o combustível. Após a energia eólica ter predominado pelos séculos da marinha à vela, a propulsão mecânica pela máquina a vapor, no início do século XIX, fez acender o carvão mineral como fonte de energia por excelência para a utilização em caldeiras geradoras de vapor. Essa nova fonte era encontrada em abundância e qualidade na Grã-Bretanha, berço da maior potência naval da época. Esse tipo de combustível representava, contudo, desafios logísticos consideráveis, entre os quais sua disponibilização em portos pelo mundo, as extenuantes fainas de carregamento do navio e a inevitável poluição que causava a bordo. Assim, os primeiros esforços de mudança para o óleo combustível se deram ao início do século XX, não sem hesitação do almirantado britânico pelo fato de trocar o carvão, um material abundante no Reino Unido, por outro de menor disponibilidade, o petróleo e seus derivados. Contudo, a realidade se impôs, pelas enormes vantagens do óleo combustível, que possuía maior teor energético e permitia o abastecimento e o transporte com maior facilidade, da 2001. A paulatina mudança foi sendo implementada nos navios, tendo o óleo se tornado combustível prioritário, já na primeira metade do século XX. Essa sequência de avanços não era sem estímulos. Com sua obra A Influência do Poder Marítimo na História, 1660 a 1783, 1890, Alfred Thayer Mahan havia lançado as bases da teoria do domínio do mar, alertando para a importância de as potências mundiais possuírem grandes marinhas. As décadas que se seguiram ao lançamento daquela obra testemunharam um desfile de novas capacitações, que instrumentalizavam o uso da força no mar. Uma classe de navio considerada revolucionária, que bem representa esse período, foi o HMS Dreadnought, extraordinária plataforma naval, com deslocamento de 18.120 t. Propulsão com 4 eixos e hélices movidos por turbinas 23.000 HP e 18 caldeiras, era capaz de desenvolver 21 nós, 39 km por hora, com raio de ação de 6.620 mn. Tinha como armamento 10 canhões de 12 pol, 24 de 3 pol. E 4 tubos de torpedos de 5x 18 polegadas. Usava como combustível o carvão, pulverizado com óleo.
Tamanho poder tornou-se o novo paradigma em termos de navio de guerra, tornando obsoletos os seus precursores, que passaram a compor o grupo pré-dreadnought. O governo da então recente República acompanhava com interesse os desenvolvimentos científicos e tecnológicos da época, que se refletiam nos programas de modernização da Marinha do Brasil. Assim, em 1910, foram recebidos os novos navios Dreadnoughts Minas Gerais e São Paulo, de 19.280 toneladas, com canhões de 12 polegadas. Encouraçado Minas Gerais, após modernização, em antigo cartão postal da Caça Marítima. Acervo da DPHDM. Detalhes: as imagens acima exibem detalhes da superestrutura e da proa do encouraçado Minas Gerais, mostrando parte do armamento principal, tomados de maquete existente no Museu Naval. A esquadra de 1910, da qual este encouraçado foi parte, representou um avanço tecnológico substancial, que a Marinha teve dificuldades para absorver. Note-se que a maquete é pintada de branco. Era comum, antes da Primeira Guerra Mundial, que navios de guerra fossem assim pintados. Tal prática foi abolida, sendo adotadas variações da cor cinza, visto que esta tornava mais difícil a identificação visual de contatos no mar. Acervo da DPHDM. Corveta Barroso, V-34. Fragata Greenhalgh, F-46. Fragata Niterói, F-40. Fragata Independência, F-44. Foto CCSM. Ainda com relação aos avanços da tecnologia naval, convém destacar o advento dos motores diesel, que ocupariam local de destaque na propulsão naval a partir da primeira metade do século XX, já na era do óleo combustível, inicialmente, nos navios de menor porte. Passaram a ser utilizados, dependendo do tipo de motor, acoplados ao eixo, diretamente ou através de uma engrenagem redutora, ou a um gerador que, por sua vez, aciona um motor elétrico acoplado ao eixo, nos sistemas denominados diesel-elétricos, como os adotados nos contratorpedeiros de escolta classe Bertioga, empregado pela Marinha do Brasil a partir da Segunda Guerra Mundial, dos quais um remanescente é conservado como navio-museu, o Bauru. Posteriormente, as turbinas a gás também tornar-se-iam opção para a propulsão em navios de guerra, principalmente a partir dos anos 1960. São empregadas em várias combinações, existindo navios com propulsão exclusivamente com turbinas a gás de tipos diferentes combinadas, COGOG, como é o caso das fragatas classe Greenhalgh, com uma combinação de motores diesel-turbinas a gás, CODOG. Como ocorre nas fragatas classe Niterói e nas corvetas classe Inhaúma e Barroso, ou ainda uma associação do sistema diesel-elétrico com turbinas, CODLAG, as quais são empregadas para altas velocidades, adotada nas fragatas britânicas Mk-23. Nos modernos contratorpedeiros britânicos tipo 45 adotou-se um sistema integrado de propulsão elétrica, onde uma combinação de geradores acionados por motores diesel e turbinas a gás produzem a quantidade necessária de energia elétrica para a propulsão e para os diversos sistemas, conforme a demanda. A utilização de motores elétricos para a propulsão destes navios apresenta vantagens significativas, por reduzir a assinatura acústica, nível de ruído, característica relevante na guerra anti-submarino. Outra combinação de sistema de propulsão adota hélices, acionadas por motores diesel, para velocidades de cruzeiro, cujo efeito pode ser reforçado, quando se necessita de altas velocidades, pela propulsão a jato d'água, hidrojet, acionada por turbina a gás. É empregado nas fragatas Meco 200 SAM, da Marinha Sul-Africana, construídas na Alemanha. A aviação. Na sequência dos memoráveis feitos dos pioneiros como Santos Dumont, com o voo do 14 bis, em 1906, os aviões foram continuamente aprimorados, tamanhas as perspectivas que tal invenção proporcionava, seja para o uso civil, seja para o uso militar. O impacto desse novo meio despertou intensos debates e o desenvolvimento de teorias sobre o poder aéreo. Em apenas uma década os aviões já demonstravam seu valor estratégico e tático na Grande Guerra, 1914 a 1918. Acompanhando essa evolução, a Marinha do Brasil criou, em 1916,
a sua Escola de Aviação Naval, na Ilha das Enxadas, Rio de Janeiro. Era o ponto de partida de um longo processo de reestruturação para acolher e desenvolver a aviação naval no Brasil. Nos países que lideravam a corrida tecnológica, logo surgiria a ideia de combinar poder aéreo e poder naval, no sentido de criar uma base aérea móvel, em outras palavras, embarcando os aviões em navios especialmente desenhados para esse fim. A engenharia naval, já bastante desenvolvida na primeira metade do século XX, iria produzir soluções engenhosas sob a forma dos primeiros porta-aviões, navios de grandes proporções, dotados de uma pista de pouso e decolagem, o convés de voo. Novos materiais, projetos e estruturas, novos recursos eletrônicos, de comunicações, de propulsão e de geração de energia criavam as condições para o desenvolvimento de grandes e potentes sistemas embarcados. Inicialmente, para viabilizar o embarque de aeronaves, diversas tentativas de adaptação ou conversão de meios previamente existentes foram realizadas, com britânicos, japoneses e norte-americanos participando com destaque desse esforço. Na Grande Guerra, navios de passageiros foram adaptados para conduzir hidroplanos e caças, estes últimos operando de um curto convés na proa, enquanto encouraçados e cruzadores transportavam até 2 aviões, um biplace de reconhecimento e um monoplano de caça. Aerobot Curtiss modelo 1914, adquiridas em 1916 em número de 3, estas foram as primeiras aeronaves da Escola de Aviação Naval, primeira unidade militar de aviação do país, criada em 23 de agosto de 1916. Antes mesmo que a instrução começasse, o Aerobot C-2 realizou um raid até Angra dos Reis, RJ, onde se localizava a então Escola Naval, entre 12 e 13 de outubro. Acervo da DPHDM. Navio Aeródromo São Paulo, acima, e Navio Aeródromo Ligeiro Minas Gerais, acervo da DPHDM. Afun-Aisquialc, estacionados no convoo do Navio Aeródromo São Paulo. A motivação e as experiências operacionais adquiridas no conflito contribuíram para a solução de diversos problemas técnicos relativos à operação de aeronaves embarcadas. Em 1917, surgiu o primeiro porta-aviões capaz de realizar decolagem e pouso de aviões. Foi o HMS Argus, um navio mercante convertido, de modo a possuir um convés corrido em toda a sua extensão. A partir de então, os projetos de engenharia naval sofisticar-se-iam até o estágio atual, em que grandes e poderosos porta-aviões nucleiam forças navais, com amplo espectro de emprego. Não foi à toa que o porta-aviões logo se tornou o navio capital das grandes potências capazes de construir ou possuir esse tipo de meio, que consistia em verdadeira base aérea móvel, com elevado potencial de contribuir para as tarefas básicas do poder naval, notadamente o controle de área marítima e a projeção de poder a longas distâncias. Combates na Segunda Guerra Mundial, especialmente no Teatro de Operações do Pacífico, forneceram evidências de que aquelas bases aéreas móveis seriam determinantes na estratégia naval, gerando continuamente novas doutrinas e dando origem a outros desenvolvimentos tecnológicos. Contudo, tal meio era altamente custoso, intensivo em tecnologias e exigia enorme capacidade de apoio logístico, haja vista a ampla gama de sofisticados sistemas e equipamentos, incluindo os ligados ao lançamento e pouso de aeronaves, como catapultas e aparelhos de parada. Demandava, igualmente, contingentes expressivos de pessoal muito qualificado, além dos que tradicionalmente eram necessários aos navios de superfície, como os envolvidos na operação e na manutenção das aeronaves embarcadas, incluindo os próprios pilotos e técnicos dos esquadrões de aviação naval. Essa tecnicidade limitou o número de países capazes de operar um navio complexo como porta-aviões. Nos anos 40, o surgimento da aeronave de asa rotativa, o helicóptero, conferiu maior flexibilidade à aviação embarcada, visto que o novo meio podia operar a partir de navios menores, não mais necessitando extensos convés corridos, ou, como no caso dos hidroaviões esclarecedores embarcados em encouraçados e cruzadores, catapultas para o lançamento e o posterior recolhimento por guindaste, usualmente em condições difíceis e com risco de danos à aeronave.
Suplementar e, mais tarde, substituir aqueles aviões esclarecedores e o emprego como aeronave guarda de aeronaves nos porta-aviões, para eventualmente recolher pilotos caídos na água. Estão entre os primeiros usos práticos dos helicópteros nas marinhas norte-americana e britânica. Ainda nessa época, vislumbrou-se o emprego e realizaram-se testes relacionados à guerra anti-submarino e à busca e salvamento. A ampliação e a versatilidade do helicóptero trouxeram a necessidade de novos tipos de navio, o porta-helicópteros e sua variante, o navio de assalto anfíbio. O primeiro dispõe de um convés corrido em toda a sua extensão, como os porta-aviões, o segundo possui um espaçoso convés de voo para o pouso de helicópteros, usualmente a ré, além da capacidade de desembarcar tropas em terra, por meio de suas embarcações de desembarque. Ambos possuem amplos hangares. O primeiro pouso de um helicóptero em navio da Marinha do Brasil ocorreu no navio hidrográfico Sirius, em Kobe, Japão, em 1957, quando de seu recebimento. O Sirius foi o primeiro navio da MB a ser dotado de aeronave orgânica. No ano seguinte, alguns dias após a sua chegada ao Brasil, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, embarcaria em um helicóptero pela primeira vez, decolando do convés do Sirius, quando visitou o navio acompanhado pelo ministro da Marinha. 6 de junho de 1958. Porta-aviões e porta-helicópteros brasileiros. Na sequência de fotos temos, o navio Aeródromo Ligeiro Minas Gerais, A11, incorporado à Marinha em 1960 e desativado em 2001, o navio Aeródromo São Paulo, adquirido da França em 2001 e desativado em 2017, e o PHM Atlântico, A140, transferido da Marinha Real Britânica para a Marinha do Brasil em 2018. Helicóptero A11 A Super Lynx, foto, Diretoria de Aeronáutica da Marinha, DAERM. A história da aviação naval. A história da aviação naval brasileira inicia-se em 23 de agosto de 1916, com o decreto de criação da Escola de Aviação Naval, a primeira escola militar de aviação do país. Foi instalada, provisoriamente, no antigo Arsenal de Marinha, ao pé do Morro de São Bento, e na Ilha do Rijo, passando a Ilha das Enxadas, 1917, e, a partir de 1924, para a Ponta do Galeão, Ilha do Governador, onde disporia de pista de pouso e amplas instalações. Ao longo de mais de um século, a sua história pode ser dividida em 4 fases, interrompidas por um período em que deixou de existir, entre 1941 e 1952. A fase pioneira registrou eventos marcantes, como os primeiros raids aéreos, a partir do Rio de Janeiro, para Angra dos Reis, 1916, para Campos, 1917, para Santos, 1919, Aracaju, 1923, e Belo Horizonte, 1926, distâncias significativas para a época, o transporte das primeiras malas postais, pelo então denominado Correio da Esquadra, depois Correio Aéreo Naval, um voo histórico com Santos Dumont como passageiro. 25 de janeiro de 1917, o primeiro voo noturno, 9 de março de 1917, o primeiro voo de um presidente da República em uma aeronave militar brasileira, Wenceslau Braz, em 2 de abril de 1917. A participação de aviadores navais brasileiros em operações de patrulha, na Europa, durante a Primeira Guerra Mundial, a criação de bases aéreas navais em inúmeras localidades, núcleos de diversos aeroportos e bases ainda existentes. Imagens valiosas da então capital federal e arredores nas primeiras décadas do século XX, visto que o Rio de Janeiro era usado como área de exercício para o reconhecimento aéreo. A realização de levantamentos fotográficos em apoio à confecção de cartas náuticas e mapas e projetos do governo, a fabricação dos primeiros aviões no Brasil, o emprego em combate contra os movimentos revoltosos nessa fase conturbada da República. Ações de patrulha no Alto Solimões, região de Tabatinga, por ocasião do conflito entre Colômbia e o Peru, Questão de Letícia, 1933, o estabelecimento dos primeiros procedimentos relacionados à medicina de aviação, entre outros.
Com a ativação do Ministério da Aeronáutica, em 1941, foi extinta, assim como a aviação do Exército. Uma nova fase iniciou-se com a criação da Diretoria de Aeronáutica da Marinha, da AERM, em 1952, visto que a Marinha identificara a necessidade de dispor de aviação orgânica. Nesta fase, a Marinha passou a operar com helicópteros embarcados e adquiriu o porta-aviões Minas Gerais, capacitando a força a operar aeronaves de asa fixa. Entretanto, após divergências entre a Marinha e a Aeronáutica quanto à operação de aviões, um decreto presidencial, 1965, determinou que os aviões embarcados seriam operados pela Força Aérea Brasileira, ficando a Marinha com os helicópteros. Nesta terceira fase, foram criados o Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval, CIAAN, 1955, diversos esquadrões de helicópteros, a partir de 1961, ano de criação do primeiro Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, o a Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, 1966, e destacamentos aéreos em Ladário, Manaus e Rio Grande. No período, a Marinha do Brasil desenvolveu a capacidade de operações noturnas com aeronaves embarcadas, inclusive de helicópteros em navios relativamente pequenos, como as corvetas. Em 8 de abril de 1998, com a assinatura do Decreto Presidencial no 2538, desencadeou-se a quarta fase da aviação naval, quando a Marinha passou, novamente, a poder operar aeronaves de asa fixa. É nesta fase que se dá a aquisição de aviões A4 Quisquialk e a substituição do porta-aviões Minas Gerais pelo São Paulo. A Marinha do Brasil já cogitava dispor de um porta-aviões a longa data, fruto dos ensinamentos da Grande Guerra. Entretanto, só o teve operacional em 1960, com a incorporação do navio Aeródromo Ligeiro Minas Gerais, A-11. Construído pelo Reino Unido entre 1942 e 1945, o ex-HMS Vengeance foi adquirido pelo Brasil ao final de 1956 e passou por um período de modernização nos Países Baixos. Incorporado à Armada Brasileira, prestou mais de 4 décadas de relevantes serviços, tendo contribuído sobremaneira para desenvolver a capacitação do poder naval, notadamente no que tange ao controle de área marítima. A chegada do Minas Gerais gerou transformações significativas, reorganizando a aviação embarcada de asa fixa, com a criação do Grupo Aéreo Embarcado. Posteriormente, com a aquisição de aeronaves modelo Esquialk, foi criado o primeiro Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque, VF-1, com sede na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro. O Minas, como era comumente chamado nos meios navais, foi desativado em 2001, com a chegada do seu sucessor, o Porta-Aviões São Paulo, A-12, ex-Foch, adquirido da Marinha Nacional da França. O São Paulo, por suas maiores dimensões, trouxe novas perspectivas e condições para o desenvolvimento de operações aéreas, particularmente com as aeronaves à reação. A operação e a manutenção de porta-aviões proporcionaram ao poder naval brasileiro capacitação tecnológica, industrial e experiência operacional, tendo sido considerado um meio naval de elevado valor estratégico militar e de grande importância para o apoio à política externa nacional. O São Paulo foi desativado em 2017. Mais recentemente, em 2018, foi adquirido junto ao Reino Unido um navio porta-helicópteros multipropósito, o PHM Atlântico, ex-HMS Ocean, que atenderá às demandas da esquadra brasileira em curto e médio prazo. Helicóptero 15 Super Cougar, em operação no navio de desembarque de carros de combate Almirante Saboia. Novas opções para o uso da força no ambiente marinho. Além dos porta-aviões e dos navios escoltas, uma variedade de soluções tecnológicas para os problemas de projeção de força a partir do mar foram surgindo. As inovações concebidas, em geral, implicavam o desenvolvimento e adaptação a novas doutrinas e táticas, nem sempre de fácil implementação. A história registrou alguns insucessos na aplicação de novas ideias, como no caso das operações anfíbias. É o caso, por exemplo,
da campanha de Galípoli na Primeira Guerra Mundial, em que um desembarque anfíbio foi tentado com resultados adversos para britânicos, franceses, neozelandeses e australianos que dela participaram. O estudo dessa campanha permitiu repensar os desafios das projeções de poder vindas do mar. Assim, surgiram inovações voltadas aos problemas do movimento navio-terra, que seriam aplicadas nas guerras do século XX em que esse tipo de operação foi empreendida. Navios anfíbios, como os de desembarque de carros de combate, posteriormente, os navios de desembarque doca, com suas embarcações de desembarque orgânicas, foram ampliando a capacidade de projeção de força. Com a evolução do contexto político-estratégico, ganharam importância os navios com maior flexibilidade de emprego, podendo ser usado em diferentes missões e com diferentes propósitos. São meios que podem atuar em cumprimento às tarefas básicas do poder naval ou em apoio, por exemplo, no caso de assistência humanitária ou por ocasião de catástrofes. NDCC Garcia Dávila e Clanf, navio de desembarque de carros de combate Garcia Dávila Bicado. Na sequência, em primeiro plano, uma vaga de carros Lagarta anfíbio, Clanf, realizando movimento navio para a terra. Tecnologia abaixo d'água. Convém lembrar que as inovações tecnológicas de ruptura no ambiente marítimo não se limitaram a novos recursos para atuação na superfície do mar ou no espaço aéreo sobrejacente. A Grande Guerra também viu evoluir e se afirmar outra poderosa arma para a guerra no mar, o submarino que, juntamente com um torpedo autopropulsado, alargou ainda mais as fronteiras tecnológicas, agregando mais uma dimensão à guerra naval e levando o homem e o material aos limites de um ambiente ainda mais agressivo e perigoso, o mundo submerso dos oceanos. Tendo como característica principal a capacidade de ocultação, esse novo tipo de navio tinha um poder de destruição até então inédito, com capacidade de impactar severamente o comércio internacional e, consequentemente, os esforços de guerra dos países. O uso militar do submarino produzia forte efeito psicológico sobre os oponentes, obrigando-os a grandes esforços de controle e proteção do tráfego marítimo. Os resultados alcançados pela campanha submarina na Primeira Guerra Mundial consolidaram essa arma como um componente fundamental para o poder naval dos países que possuíam as condições de operar meios tão complexos. A ação da arma submarina alemã foi entendida como violência contra alvos civis e o seu potencial se expressou em diversas ocasiões. Uma das mais célebres e talvez mais dramáticas foi o afundamento do RMS Lusitania, na costa da Irlanda, em 7 de maio de 1915, atacado por torpedo pelo submarino alemão 20. Em menos de 20 minutos, um navio de 44 mil toneladas de deslocamento foi ao fundo do mar, sendo que, das 1.959 pessoas a bordo, apenas 761 sobreviveram. Submarino classe F Foca, construídos em La Spezia, Itália, 3 foram incorporados à Marinha do Brasil em 1913 e 1914, sendo os primeiros submarinos brasileiros. Características: deslocamento, 250 toneladas, comprimento, 45,15 metros, propulsão diesel-elétrica, velocidade máxima, 14,8 nós, superfície, e 9 nós, imersão. Atingiam a profundidade de mergulho de 40 metros e contavam com 2 tubos de torpedos de 450 mm e capacidade para 4 torpedos Whitehead. Acervo da DPHDM. Submarino Ticuna, aperfeiçoamento dos submarinos da classe Tupi, construído no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Tem como características deslocamento de 1.500 toneladas, 62,05 metros de comprimento e propulsão diesel-elétrica. Entendendo o potencial dessa arma, a Marinha do Brasil incluiu, já no seu plano de equipamento de 1904, a necessidade de 3 submersíveis. Em 1913, recebeu 3 da classe F, Foca, construídos na Itália. Era o ponto de partida de uma tradição de operar submarinos que perdura até hoje e que se projeta para uma nova era, com a tecnologia de propulsão nuclear. Nesse processo, pode-se destacar o salto de capacitação tecnológica e industrial representado pela construção no Brasil,
pela primeira vez, de submarinos, a partir de uma parceria firmada com a Alemanha nos anos 1980, para a obtenção de submarinos do tipo IKL-209-1400. O primeiro, o submarino Tupi, S-30, que deu nome à classe, foi construído no estaleiro da HDW, em Kiel. Os três seguintes, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, o Tamoio, S-31, o Timbira, S-32, o Tapajó, S-33. Posteriormente, lançou-se o submarino Ticuna, S-34, com aprimoramentos de projeto. O sucesso desses empreendimentos foi uma vitória para a engenharia brasileira e um importante passo na direção do projeto próprio para um submarino com propulsão nuclear. Submarino da classe Tupi, submarino Timbira, em manutenção, sendo transladado para a oficina do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ-. Complexo Naval de Itaguaí, Rio de Janeiro, composto por um estaleiro, onde estão sendo construídos submarinos, e uma base naval com a finalidade de apoiá-los. A era nuclear. O desenvolvimento exponencial da ciência e de suas aplicações tecnológicas ao longo do século XX, principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, foi aposentando tecnologias até então tidas como no estado da arte, como foi o caso dos Dreadnoughts, o navio revolucionário da corrida armamentista naval que antecedeu a Grande Guerra, mas que se tornaria obsoleto com o advento do porta-aviões. Foi ao final da Segunda Guerra Mundial que a comunidade internacional tomou conhecimento do poder da energia nuclear, com a explosão das bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945, desencadeando uma corrida pelo controle do conhecimento capaz de causar tamanho grau de destruição. Vaso do reator. Bocais de entrada. Bocais de saída. Mecanismo de acionamento de barras. Núcleo do reator. Barreira térmica, barril. Corpo do vaso do reator. Tampo do vaso do reator. Estudos e pesquisas possibilitaram explorar essa forma de energia para outras aplicações, entre elas a geração de energia elétrica e a propulsão naval. No caso, instalações a vapor que passaram a ter como fonte de energia para as caldeiras a energia nuclear e não mais a queima de combustível. O projeto do submarino norte-americano Nautilus mostrou ao mundo o potencial de aplicação da propulsão nuclear naval. O salto alcançado no raio de ação e autonomia, o aprimoramento das características de ocultação e o fato de não ser mais necessário vir à superfície e operar snorkel para recarregar baterias, entre outras características, alavancaram o potencial do submarino a um novo patamar de importância. Plantas nucleares também foram adotadas com sucesso para a propulsão de porta-aviões, Estados Unidos da América e França, e navios quebra-gelo de grande porte, Rússia. Cônscio da relevância da nova forma de energia, o almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva empenhou-se em defender os interesses brasileiros para o desenvolvimento nacional dessa tecnologia no país, tendo contribuído para a institucionalização da ciência e tecnologia, CIT, no Brasil, como, por exemplo, com a criação, em 1951, do Conselho Nacional de Pesquisas, CNPq, hoje Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que se tornou um órgão de grande importância para a formulação e condução das políticas de CTII. Em 1979, a Marinha iniciou um programa para o desenvolvimento de um submarino com propulsão nuclear. Para tal, foram mobilizados meios e recursos que levariam ao domínio da fabricação do combustível nuclear, incluindo o ciclo completo de enriquecimento isotópico de urânio. Trata-se de um projeto de longo prazo, de dimensão geracional, estratégico para o Brasil, com variados efeitos de arrasto em diferentes campos da atividade humana, como medicina, indústria, agricultura, entre outros. A construção do primeiro submarino com propulsão nuclear transcende a Marinha e representa um desafio para a sociedade brasileira. O Programa de Desenvolvimento de Submarinos, PROSUB, engloba a construção de 4 submarinos convencionais da classe Scorpene, a partir de uma parceria estratégica firmada com a França. Um novo estaleiro e uma base naval foram incluídos no programa, tendo sido construídos no município de Itaguaí, Rio de Janeiro.
À medida que o projeto avança, as instalações do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica, LabGene, em terra vão sendo preparadas para os testes preliminares do que virá a ser a planta propulsora do submarino Álvaro Alberto, o primeiro submarino de propulsão nuclear do Brasil. No século XXI, os países, em geral, e as comunidades científicas, em particular, buscam ampliar os conhecimentos sobre os espaços oceânicos. Várias são as motivações, entre elas, a importância que esses espaços têm para o clima, o meio ambiente e a saúde do planeta, as riquezas que ocultam e a necessidade de explorá-las e explotá-las de modo sustentável. E o valor que tais conhecimentos representam para as marinhas e para as operações navais. Esquema do reator de um submarino nuclear, em exposição na Ilha Fiscal, Rio de Janeiro. Nesse sentido, um grande passo para o desenvolvimento da capacidade de pesquisa brasileira foi a obtenção do navio hidroceanográfico Vital de Oliveira, H-39, fruto da cooperação entre os Ministérios da Defesa, 1500, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Marinha do Brasil e as empresas Petrobras e Vale. Colocado a serviço da Diretoria de Hidrografia e Navegação, DHN, o navio é um dos mais avançados meios de pesquisa do Hemisfério Sul, equipado com modernos laboratórios, sensores e equipamentos, sendo capaz de embarcar equipes de cientistas, pesquisadores e técnicos que atuam nos diversos domínios das ciências do mar. Entre os recursos do navio, destaca-se um veículo remotamente operado, capaz de ser empregado em pesquisa em profundidades da ordem de 4.000 metros. Tantos avanços e meios requerem da Marinha continuado desenvolvimento organizacional, notadamente na estrutura logística, administrativa e de pessoal. A estrutura logística, administrativa e de pessoal. Novas tecnologias exigem aprimoramento continuado da infraestrutura de apoio para os sofisticados sistemas de defesa, equipamentos e plataformas, que demandam pessoal altamente qualificado, não somente para a operação, mas também para a manutenção. A gestão da força requer, igualmente, estrutura administrativa apropriada, que evolui com o tempo, em função de fatores variados, entre eles, novas necessidades derivadas das transformações inerentes à era do conhecimento e aos avanços das tecnologias da informação e comunicações, TIC. Ao longo do século XX, a Marinha do Brasil veio desenvolvendo um conjunto de bases e organizações militares de apoio, distribuídas pelo território nacional conforme a necessidade. Em geral, situam-se próximas às sedes dos respectivos distritos navais, de modo a atender às forças navais distritais. As bases estão capacitadas para prover manutenção e reparos, podendo ser complementada por empresas e instituições componentes da Base Industrial de Defesa, BID, nas respectivas localidades ou mesmo fora delas. Alguns exemplos são: Base Naval de Valdecães, 4º DN, Belém, PA, Base Naval de Natal, 3º DN, Natal, RN, Base Naval de Aratu, 2º DN, próxima a Salvador, BA. Também nas grandes bacias hidrográficas, a Base Fluvial de Ladário, 6º DN, Ladário, MS, e a Estação Naval do Rio Negro, 9º DN, Manaus, no Rio de Janeiro, área do 1º Distrito Naval, 1º DN, e onde estão as sedes da Esquadra e da Força de Fuzileiros da Esquadra, concentra-se a maior parte dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais de alta tecnologia. O histórico Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro presta serviços importantes na área de construção naval, incluindo navios e submarinos, bem como para a manutenção de meios, sendo um pilar importante do aprestamento do poder naval brasileiro. Os distritos navais e suas sedes. Sua origem remonta ao período colonial, quando, em 1763, o Governo-Geral do Brasil, com sede no Rio de Janeiro, decidiu criar um estaleiro, nomeado Arsenal Real da Marinha, localizado ao sopé do Mosteiro de São Bento, na cidade que abrigava o que seria o mais importante porto da colônia. A construção recente do estaleiro e base naval em Itaguaí, voltados primordialmente a apoiar a construção e abrigar submarinos convencionais e de propulsão nuclear,
representa mais um salto no desenvolvimento de infraestrutura logística e na capacitação industrial e tecnológica nacional. A avançada indústria naval e de defesa, particularmente na região sudoeste, contribui sobremaneira para o suporte logístico, notadamente aos meios da esquadra. Cabe destacar, contudo, a importância da Base Industrial de Defesa, BID, nacional como um todo, a qual abarca empresas e instituições, públicas e privadas, altamente qualificadas em reparos em diversos campos tecnológicos, como eletrônica, comunicações, sistemas digitais e de armas, sensores, motores, estruturas navais, propulsão entre tantos outros. Assim, a existência e a presença de forças navais são indutoras do desenvolvimento e contribuem para a economia, à medida que geram demandas por produtos e serviços e estimulam a formação de clusters marítimos de avançada tecnologia. Na dimensão logística, ressalta-se a importância do sistema de abastecimento, capaz de lidar com demandas complexas de produtos e serviços necessários à manutenção do aprestamento dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais. Nesse sentido, o Corpo de Intendentes da Marinha desenvolveu importantes conceitos e ferramentas de administração e de abastecimento. Gerir o sistema de aquisições de modo a prover tempestivamente materiais, sobressalentes, serviços e todos os insumos necessários à operação regular da Marinha é uma tarefa de alta complexidade e um diuturno desafio. No plano da gestão, modernas ferramentas de TI combinadas com recursos de comunicação instrumentalizam o trabalho administrativo das organizações militares, conectadas em redes com flexibilidade para atender às diversas demandas das forças, com foco no setor operativo. Um centro de comando do Teatro de Operações Marítimo, QTOM, combinado com diferentes recursos de monitoramento e acompanhamento do tráfego marítimo instrumentalizam o desenvolvimento da consciência situacional marítima e melhor informam o processo decisório voltado à segurança marítima no Atlântico Sul e áreas de interesse. Tudo isso só se viabiliza pelo componente humano, que necessita ser educado, formado e qualificado com diferentes capacitações para as diferentes tarefas. O sistema de ensino naval se volta à formação de pessoal para compor as tripulações de meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, homens e mulheres. Instituições de ensino como a Escola Naval, o Colégio Naval, as escolas de aprendizes marinheiros e os centros de formação de soldados fuzileiros navais estão empenhadas em prover ensino e formação profissional de qualidade, acompanhando as transformações tecnológicas relevantes para a Marinha. Centros de instrução e de adestramento complementam as qualificações específicas necessárias aos diferentes meios. Outros profissionais de origem e formações diversas compõem o contingente de funcionários civis e os demais corpos e quadros de oficiais e praças da Marinha. A participação das mulheres na Marinha, oficial cirurgiã-dentista em missão na Antártica. O preparo do pessoal se estende à rigidez e bem-estar físico, social e mental. Nesse sentido, sistemas dedicados à saúde e à assistência social foram sendo desenvolvidos, com hospitais, policlínicas, odontoclínica e postos de atendimento, com profissionais qualificados e equipamentos de alta tecnologia, acompanhando os avanços da medicina. Por fim, cabe destacar a contribuição das mulheres à Marinha, hoje presentes em todos os campos de atividade. O ingresso da mulher na força foi decorrente de uma iniciativa pioneira do almirante de esquadra Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, ministro da Marinha, com a criação do então Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha, CAFRAM. A partir da promulgação da Lei no 6.807, de 7 de julho de 1980. Assim, a Marinha alinhava-se aos anseios da sociedade brasileira para a maior participação da mulher no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, dava um grande passo para o aprimoramento das práticas profissionais em diversos setores da força. Percebe-se que os avanços tecnológicos perpassam todos os diferentes setores da Marinha, que necessitam coevoluir de forma equilibrada, de modo a alcançar a sinergia necessária à otimização dos recursos humanos e materiais aplicados no preparo e emprego do poder naval brasileiro. Contra-almirante, 1500, Dalva Maria Carvalho Mendes,
A primeira mulher a tornar-se oficial general no Brasil entrega a espada à primeira colocada, guarda-marinha, em Narayane Machado Feitosa. A tecnologia naval em transformação, um olhar para o futuro. A importância da CIT ao longo dos últimos 2 séculos só cresceu, gerando aplicações que instrumentalizaram a aventura humana no mar, transformado em arena de competição por espaços, mercados, riquezas e poder. Se considerarmos a escala longa da história, em pouco tempo a tecnologia naval possibilitou a passagem da propulsão à vela para a propulsão mecânica, inicialmente a partir da máquina e da turbina a vapor, posteriormente, do motor diesel, do motor elétrico e das turbinas a gás. Recorreu-se, para tal, à energia dos ventos, do carvão, do petróleo e, no caso da propulsão nuclear, ao átomo. Em busca da eficiência, foram feitas algumas combinações desses recursos. Nessa dinâmica de avanços, surgiram novos meios navais, como encouraçados, submarinos, navios escolta, navios anfíbios, porta-aviões e suas alas aéreas, todos com sistemas de combate crescentemente sofisticados, que ampliaram em muito o raio de ação e a letalidade do poder naval. Tais avanços demandaram adaptações e mudanças organizacionais das marinhas, deram origem a novas doutrinas, novas linguagens, numa busca continuada por capacidades ofensivas e defensivas, com medidas e contramedidas. As corridas armamentistas navais observadas desde o início do século XX bem refletem esse processo, que parece prosseguir na atualidade. Na era do conhecimento, abrem-se perspectivas de uso combinado de domínios do conhecimento, como a neurociência, a biologia sintética, a nanociência, a ciência dos materiais, a computação quântica, com amplo leque de aplicações. Novos desafios derivam da chamada Quarta Revolução Industrial, com métodos inovadores de produção que incluem a robótica e a manufatura aditiva, aliados à crescente conectividade em rede de pessoas, sistemas complexos e produtos, como a Internet das Coisas, e, ainda, com ampliação da capacidade de processamento e análise de grandes massas de dados, Big Data, entre outros fatores. Esse contexto permite antever inovações tecnológicas de ruptura, com aplicação militar ou dual, que poderão alterar formas conhecidas de combater. Inteligência artificial em sistemas robóticos e plataformas crescentemente autônomas, incluindo navios e aeronaves não tripulados, ciberarmas, nanoarmas, armas de energia direta, hipervelocidade. Eis algumas das possibilidades que já deixaram o plano da ficção ou que despontam no horizonte. Cabe notar que, ao longo da história, o fator humano permaneceu central e determinante para os resultados dos combates. Na era do conhecimento, contudo, essas novas perspectivas estão a desafiar o pensamento estratégico e o planejamento de forças, colocando em discussão o futuro das guerras e as guerras do futuro, bem como a centralidade humana no campo de batalha. Acompanhar a evolução das tecnologias navais é um desafio crescente, especialmente para países emergentes, que nem sempre podem ter acesso ao estado da arte. Não obstante, no século XXI, a relevância das marinhas tende a crescer, juntamente com a importância dos oceanos e do comércio internacional no mundo globalizado. Assim, convém lembrar que o poder naval ganha concretude em sua base humana e material, normalmente composta por meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais intensivos em tecnologias, essas sujeitas à evolução ou à obsolescência. O futuro de uma marinha depende, pois, de vários fatores, em especial, da base industrial de defesa e da capacidade científico-tecnológica nativas que lhe servem de alicerce. Esse conjunto depende, por sua vez, do pensamento político-estratégico predominante, da valoração e dos estímulos que recebe, da infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento, do grau de independência tecnológica conquistado, da formação e qualificação do pessoal e, sobretudo, da mentalidade marítima da nação e da determinação em superar óbices e buscar soluções inovadoras.